Gente, iniciando conteúdo sobre solo, tá certo? Faz parte do relevo. Vambora! De início, a gente vai falar sobre o conceito de solo. É importantíssimo que você entenda o conceito, que o solo ele se origina da decomposição da rocha-mãe, devido aos agentes bioquímicos, tá certo? Então é interessante você pensar da seguinte maneira: existe uma rocha-mãe. Se você pegar qualquer solo, tem uma rocha-mãe. Então, se você cavar, você vai bater numa rocha firme. Essa rocha-mãe, ela vai dar origem ao solo, tá certo? E essa rocha-mãe, devido à ação do intemperismo, ela vai se fragmentando e esses pedaços, esses fragmentos, eles vão se ligando através da matéria orgânica e da água, formando a estrutura do solo. O intemperismo, que é o que a gente acabou de falar, que essa é a ação que fragmenta a rocha, ela pode ser ocasionada por agentes vivos, plantas, organismos. Ela pode ser ocasionada pelo calor, pela pressão, pela água também. Então é interessante pensar que o solo é um organismo vivo, é uma estrutura bem viva. E para que a gente entenda o que é solo, a gente tem que falar dos horizontes, horizontes de solo. Olha só como é bonito um solo saudável. Um solo saudável, ele tem todos os horizontes bem definidos, com cores bem definidas. Quando você vê um perfil de solo com a mesma cor, ele está pobre, tá certo? Ele não tem condição de ter plantações. Quando se vai fazer o estudo para saber se uma área é fértil ou não, se tira o perfil do solo. Eles cavam aí uma amostra, 8 metros, e eles vão ver se nesses 8 metros, 5 metros de solo, se existe cores vivas, tá certo? Vamos falar dos horizontes. O primeiro horizonte é o O de orgânico. O O é a camada superficial, está em contato direto com a gente, então é ela quem recebe restos de animais mortos que vão se decompor, é ela quem recebe folhas, é ela quem recebe o adubo, tá certo? E também a água das chuvas, por exemplo. Então, a camada O, ela é bem superficial, ela é fina, só que ela é aquela camada mais orgânica, porque está em contato direto com os seres vivos, com os organismos. Por isso O de orgânico, tá certo? A camada A, ela é maior que a O. A O é bem superficial. A O é como se fosse a tampinha do solo, tá certo? A camada A é o primeiro horizonte que tem minerais, ou seja, você encontra realmente restos ou fragmentos de rochas, tá certo? A camada A, ela é rica também em matéria orgânica, humus, que foi deslocada do horizonte O para o horizonte A, então foi se infiltrando. Então a camada A, ela é bastante rica em matéria orgânica, como humus, tá certo? Humus é fundamental em qualquer plantio. A camada B, a gente pode falar que é uma camada onde de fato se inicia o solo que a gente conhece. Na camada B você terá poucas rochas, porque já sofreu o processo de intemperismo, então você tem uma estrutura mais parecida com o solo que a gente conhece, tá certo? Uma textura porosa, com ar, com argila, com areia, enfim. Então a estrutura de solo que a gente conhece fica muito aí parecida com a camada B. E quando o solo ele está com um processo de ferrugem, a camada B ela é bem vermelhinha, tá certo? Você pega um latossolo, que é um solo oxidado, a camada B ela é bem vermelhinha, tá bom?
Na camada C, você terá grandes fragmentos de rochas, porque é onde a rocha matriz começa a se fragmentar. Então tem grandes pedaços de rochas, tá certo? E a camada R é a rocha mãe. Tá descarregando o notebook, vou dar sequência na próxima aula.